minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos de volta ao canal. Pra quem tá chegando agora, eu sou a Lilian, sua parceira nos resumos daquela série bíblica que a gente ama e não consegue parar de assistir. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like caprichado e vem maratonar com a gente. Se acomoda aí, pega aquele cafezinho porque o resumo do segundo capítulo de Paulo, o Apóstolo, tá top, cheio de reviravoltas e momentos de arrepiar. Feito isso, bora pro resumo! O episódio começa com Saulo e Gabriela discutindo sobre os acontecimentos anteriores. Ela diz que ele não precisava ter falado daquele jeito com o apóstolo Pedro, mas Saulo a interrompe com firmeza e mais alto pergunta: que apóstolo? E continua, diz que aquele homem não é apóstolo coisa nenhuma, e ainda diz que Tiago teve a audácia de colocar em questão o noivado deles. Gabriela não se abala diante de Saulo, se mantém firme e ele ainda tenta convencer ela de que Pedro é apenas um pescador e não um professor, e que ali ele está se aproveitando de quem é mais vulnerável. Você está me chamando de burra? Perguntou Gabriela a Saulo, e ele continua falando que ela não está vendo que eles estão se aproveitando da ingenuidade dela, mas ela não se deixa intimidar. Diz que ele nem mesmo se deu a chance de conhecer o caminho. Que caminho, Gabriela? O único caminho é Deus, diz ele sem pestanejar, e ainda pede a Gabriela para não blasfemar. Ela com intrepidez diz que não está blasfemando. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi Jesus morrer na cruz. E depois de 3 dias, eu o vi também, vivo entre os discípulos. Ele é o Messias. Sim, ele é Saulo. Não, chega dessa conversa fiada. E decepcionada com o noivo, Gabriela sai, pedindo que ele não a acompanhe, mas ele vai mesmo assim. A impressão que ele tinha é que ele tinha chegado tarde demais, mas Saulo tinha voltado na hora certa, e tudo que ele estava passando iria ajudá-lo na missão que viria pela frente. E ali, Saulo tem um flashback de quando estava conhecendo Gabriela. Ele a convida para caminhar, e os dois conversando ali, ele começa a tecer elogios em cima de elogios para ela, a fazendo sorrir. E ali eles continuam a conversar. Ela fala de sua infância, como se sentia dentro de uma bolha, como o pai e o irmão a protegiam demais. Falam sobre um novo casamento para Gamaliel, mas ele não quis, pois acredita que o pai jamais esqueceu da mãe. E Saulo cita Salomão em Provérbios 18:22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. E isso significa que encontrar alguém assim é raro e ainda mais difícil de substituir. E termina dizendo que acha que também encontrou uma, deixando Gabriela sem palavras. Saulo voltando a si, vemos que ele não consegue dormir, e acordado ele consegue ouvir audivelmente. Não é sonhando ou uma impressão, ele realmente ouviu o touro do sonho que teve. No vídeo passado nós vimos comentários falando sobre esse touro e o que ele significaria na série. Tanto eu como nos comentários foi dito que acreditávamos ser o tal espinho da carne que é mencionado na Bíblia, mas como ele vai se encaixar nesse sonho, nesse touro, nessa figura, nós não sabemos. E você, o que você acredita que é essa visão para Saulo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber tudo. E Saulo, depois de olhar para todos os lados e não ver nada, deita-se, e ele tem uma certa expressão de angústia no rosto. Na cena seguinte, temos Pedro e os demais conversando sobre o acontecido e dizendo que terão que ter mais cuidado, pois Saulo é fariseu e Gabriela, sua noiva, é convertida. Quando Tiago faz uma piada, Pedro pede que ele se controle e Tiago diz que tem se controlado. E eu quero chamar a atenção para isso. Com a fama que Pedro tem, o esquentadinho na série é Tiago? Como assim? Eu comentei no vídeo passado que eu achei esse Pedro um tanto manso demais. E isso se confirma com ele dando conselhos para Tiago se controlar. Tá meio invertido esse negócio aí. Vamos ver os próximos episódios como será. Voltando ao resumo, Pedro pede de forma sugestiva que sigam os passos de Jesus, pois eles sabem como ele sofreu calado. E Pedro ali delega algumas funções a Estevão. E Estevão pede que contem com ele, pois ele está ali para servir. Ele se juntará aos discípulos que apontaram para ajudar a servir a mesa, pois houve reclamações de gregos que suas viúvas não estavam sendo atendidas. E Tiago completa que Pedro combinou com alguns discípulos que encontrariam 7 homens para fazerem isso. E no fim da conversa, Pedro abençoa Estevão.
Na cena seguinte, temos Saulo e Caifás juntamente com a família à mesa. Ele pede que Saulo conte como Jonatas foi em Tarso, e o jovem olha para Caifás com um olhar desafiador, pedindo que o religioso pergunte a ele mesmo. Caifás desdenha dele, dizendo que ele não falará a verdade. Já Saulo nunca vai mentir. E vemos aqui uma tensão entre Jonatas e Caifás. Pelo visto, eles não se dão muito bem. Quando Jonatas sai, não querendo prolongar a discussão, Caifás pede que ele não esqueça de fazer o que pediu. E não esqueça de que você não é meu pai, retruca Jonatas. E nessa cena eu parei para pensar, será que o narrador não seria Jonatas? Será que ele não se converte também junto com Saulo aqui na série? Vamos ver. Quando Jonatas sai, Caifás começa a bajular Saulo com palavras doces, dizendo que sabe o quanto ele é fiel a Deus e que o povo precisa dele. Ainda mais agora, com tanta gente seduzida por hereges. E ali ele revela que sabe o que aconteceu na noite anterior e como Saulo agiu. A situação é mais grave que ele imaginava, e ele aconselha Saulo a casar-se logo com Gabriela, pois assim ela não se envolve mais com aquela gente. Mas Saulo não tem certeza disso, pois Gabriela está bem diferente. Caifás continua a bajular Saulo, já conseguiu alguns votos para colocá-lo como um dos oficiais do Sinédrio, e Saulo diz que será uma honra. E aqui vemos sim Caifás tentando envolver Saulo numa teia. Ele vai bajulando cada vez mais, enchendo a bola dele, seduzindo, enchendo a cabeça dele, e tudo isso para colocar ele cada vez mais contra os discípulos de Jesus. Na minha opinião, os roteiristas da série meio que estão passando pano para Saulo aqui, querendo dizer que ele fez o que fez na perseguição aos cristãos, sendo influenciado, na verdade, por Caifás. No decorrer do episódio, vemos isso, mas a Bíblia não narra que Caifás o influenciou. Enfim, roteiro. Olha só como Caifás envolve Saulo. Saulo, você tem tudo para fazer que nem os fariseus, nem os saduceus ousaram fazer. O que? Sou um sacerdote. Desde que começaram a levantar boatos de que o Nazareno era o Messias, temos tentado contornar essa seita. Vez ou outra, açoitamos, prendemos os líderes. Quanto mais essa gente sofre, mais eles querem segui-lo. Eu falava com o Jonatas que isso é pura ignorância do povo. Só há um jeito de acabar de uma vez por todas com essa gente. E você é a pessoa ideal. E na cena seguinte, quando Gamaliel e Netaniel saem de casa, encontram-se com Caifás e Saulo. Saulo pede licença e Caifás diz que o encontrará mais tarde e vai falar com Gamaliel. Eu não acredito que você foi capaz de se juntar ao sumo sacerdote, Saulo, diz Netaniel com rispidez e inconformado. Gamaliel pede apenas que ele os deixe a sós. Saulo começa falando sobre Gabriela, mas Gamaliel o interrompe, mostrando que já sabe que Gabriela se encontra com os discípulos. Porém, Saulo, inconformado, pergunta como ele pôde, e Gamaliel o interrompe de novo, dizendo que quem não é contra eles é por eles. Gamaliel ainda complementa, dizendo que ele é um homem inteligente, sabe que não é correto julgar sem conhecer. E nesse momento são interrompidos por Netaniel, dizendo que há um tumulto próximo ao templo. Então seguem os três para ver o que está acontecendo. Lá há uma multidão gritando, alguns acusando, outros curiosos, mas todos ali para saber e ver o que Estevão está fazendo. Ali, Estevão faz um milagre. O mendigo do capítulo anterior é curado por Estevão. Ele era paralítico. Alguns da multidão diziam que ele deve ter pago ao homem para fingir ser paralítico, enquanto outros dizem ser um milagre. E enquanto o ex-paralítico agradece a Estevão, o jovem pede que não agradeça a ele, mas ao Senhor Jesus, pois foi em nome dele que ele foi curado. Ainda olha para o povo e diz que Jesus está ali, entre eles, e que ele não quer só curar o corpo, como também a alma. Nesse momento, Pedro tira Estevão dali, e Saulo segue até o homem que foi curado, e pergunta quanto ele recebeu só para fingir ser paralítico e impressioná-lo. Porém, o homem não liga para as acusações de Saulo, diz sorrindo que foi curado, e pergunta que mal há nisso, e sai deixando Saulo falando sozinho. E quando Saulo segue, nervoso, ele avista novamente o touro, a qual ele vem tendo visões e sonhos. Na cena seguinte, Pedro fala com Estevão, disse que pediu para ele ser mais discreto, porém Estevão diz que não podia ignorar o sofrimento daquele homem. E enquanto discutem ali, alguém chama a atenção deles.
E não longe dali, Gamaliel chega onde todos os líderes religiosos se encontram. E ali Caifás começa a acusá-lo, diz que já sabe que Gabriela é uma seguidora dos discípulos e como já não bastasse isso, Gamaliel está sendo o porta-voz dessa seita. Gamaliel não se defende, apenas repete o que já disse. Se eles servem a homens, tudo irá se desfazer, mas se for a Deus, eles estão lutando contra o próprio Deus. E Caifás manda que tragam Estevão então. E ali começa um julgamento. E ali trazem testemunhas, subornadas é claro, de que Estevão blasfemou contra Deus e contra Moisés. E as testemunhas começam a falar que ele não cessa de proferir blasfêmias e que Estevão disse que o Nazareno iria destruir aquele lugar. Porém, Estevão diz ser mentira e tenta se defender, mas o calam, não o deixam falar. Gamaliel sabe o que eles querem fazer ali, e ele, nervoso, diz que se eles forem fazer o que estão pensando, eles não terão o apoio dele. E o que estão fazendo ali, diante do santo templo, não ficará impune diante de Deus. E quando Gamaliel sai, Caifás fala mansamente nos ouvidos de Saulo, o envolvendo cada vez mais, dizendo que fizeram a cabeça de Gamaliel. E no fim, depois de falar e bajular Saulo e dizer que é ele quem vai ajudar a exterminar essa praga que se espalhou por Israel, pergunta se ele aceita essa missão, e ainda o chama de servo do Altíssimo. E Saulo, ao ver a noiva, Gamaliel e Netaniel juntamente indo com Pedro, entristeceu-se e, ao voltar, diz a Caifás que aceita sua missão. No entanto, quanto mais Saulo enfrentava Deus, mais ele se mostrava para ele. Dessa vez, era como se Deus estivesse pregando para todos que ali estavam, através do semblante de Estevão. E depois de contar sobre toda a história do povo de Israel, desde a época de Abraão até a atual, e vendo que eles não estavam aceitando e nem o Estevão mudou a tática. Só isso, rapaz. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como seus pais, que não só perseguiram todos os profetas, mas os mataram. Eles anunciavam a vinda do justo, aquele a quem vocês foram traidores e homicidas. Nem da lei, por ordenação dos anjos, vocês são capazes de guardar. Querem mais provas do que essa? De que esse homem é blasfemo? Saulo observa ali, enquanto Caifás fala, que Estevão é tão parecido com o Nazareno crucificado, que fala como ele, com tanta intolerância, sendo que falam tanto de amor, e ainda o acusa de Estevão atacá-los ali diante do templo. E quando a multidão começa a falar e ficar eufórica, Caifás pede calma e diz que dará um jeito nisso, e quem irá ajudá-los será Saulo. Aqui, Saulo. Como sua primeira missão do dia, você é quem decide o que fazer com esse homem. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. Blasfêmia! Só que diante disso, ao levarem Estevão, Saulo não concorda e pede que façam alguma coisa. E pergunta a Caifás se precisa dessa violência toda. E ele diz que Saulo precisa ser forte para essa missão. Foi para isso que foi escolhido. E Jonatas diz que Estevão blasfemou contra Deus e que fique visto por todos o que vai acontecer com quem cometer o mesmo pecado. E Estevão foi levado então para fora da cidade. E ali o povo reunido estava pronto para apedrejá-lo, por simplesmente falar a verdade. E enquanto o amarravam ali, Estevão não fazia nada além de sorrir. Ele estava em paz. Pede perdão. Fala que você se enganou. Você tá vendo essa multidão aqui? Eles vão te apedrejar e te matar. Não tenho nada contra eles. Muito menos contra você, Saulo. Não se culpe por isso. A autoridade foi dada a você, Saulo.
Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não condena essa gente por causa desse pecado. Estevão foi o primeiro dos cristãos a morrer por Jesus, o primeiro mártir. E ali, diante dos aplausos do povo e tristeza dos que estavam com ele, Saulo, com o semblante um tanto desnorteado pelo que acabara de acontecer ali, ele olha para Gabriela, que devolve o olhar para ele com tristeza, dor e decepção. Então ela vira-se e segue embora com seu pai. Saulo não sabia então que ali ele já estava servindo ao Senhor. Gente, que dor! Essa última cena foi realmente triste. Até comentei com meu marido a história de Estevão. É uma das que mais me emociona na Bíblia. Toda vez que leio, vejo filmes e até agora vendo a série, eu não deixei de me emocionar. Saber que ele foi o primeiro mártir, o primeiro que não se rendeu, o primeiro que amou mais a Jesus do que a vida. Eu não tenho nem palavras para descrever tal atitude. Eu me pergunto se nós seríamos como ele. Bom, e você? Deixa aqui nos comentários o que achou desse segundo episódio e dessa cena de Estevão. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigada por assistir. Se não deixou seu like ainda, então deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer nosso conteúdo. E toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe vocês e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.